Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Daniel Brown Oficial. Se você não me conhece, cara, passou a conhecer, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as minhas opiniões sobre futebol, sobre Botafogo. E se você já me acompanha, percebeu que eu tô num cenário diferente aqui, eu não tô no meu cenário convencional, meu quarto tá uma bagunça, tá tendo um negócio lá no ar lá que tá reformando, então vim aqui pra cima pra ter um pouco de mais tranquilidade para falar com vocês aqui. Então, é o seguinte, comente seu nome, a cidade de onde você tá falando, né? Mas dessa vez eu vou deixar passar um pouquinho aqui, porque eu acho que é um vídeo muito sério, tá? No próximo vídeo eu prometo aí os salves aí pra quem comenta aí o nome e a cidade de onde tá falando, mas eu acho que é um vídeo muito importante, não só pra gente elucidar o que aconteceu no Clássico, mas pra gente também contar a respeito do que tá sendo esse segundo turno do Botafogo e do que vai ser daqui pra frente, em que você tem colaboração muito, mas muito importante. Mais nada, gente, dando um toque final aí na questão do caso Arão, né? Coloquei um vídeo ontem aí, vocês podem ver o penúltimo vídeo que eu coloquei aí, do caso Arão resolvido. A justiça determinou que o jogador deve 4 milhões ao Botafogo, e aí o que acontece? O Flamengo, né, por ter assinado o contrato com o Arão, né, sabendo que essa situação poderia acontecer no futuro, o Flamengo ele deve arcar com essa dívida, mesmo que essa dívida seja do próprio jogador. Mas aí o Flamengo ele pode acabar embargando na justiça, tudo mais, não tem recurso, foi a última instância, só que isso pode demorar por conta do Flamengo querer embargar isso, só que agora, a partir do momento em que foi decidido isso, eles têm 15 dias para pagar, e aí atrasando você tem aí os 10% de multa, 10% desse valor, né? Só que aí tem toda a questão judicial, que eu não tenho detalhes, né? Se alguém aí for especializado em justiça desportiva, pode aí dar um pitaco aí nos comentários, fique à vontade, né? Mas é uma situação importante, né? E tomar cuidado, Botafogo, para que esse dinheiro não seja penhorado, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Antes de falar da partida entre Botafogo e Vasco, gente, né, eu quero falar um pouco sobre o extracampo, que eu acho muito importante. Primeiro de tudo, ingressos a R$80 a inteira, né? Eu acho que na partida entre Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos não foi desse jeito, né? Foi bem mais barato, mas enfim, né? Vendas segunda, terça e quarta de 10 às 5 em General Severiano ou no Newton Santos na Bilheteria Oeste. Não tinha horário pior para quem trabalha, sei lá, né, no período da manhã e no período da tarde, né? Não tem horário pior. Terceiro, vendas online. Legal, venda online. Só que aí ficou aberto só 24 horas, só ficou aberto na terça-feira, né? Depois as vendas online foram esgotadas. E aí, além disso, o cara que não é sócio e comprou online, ele teria que retirar os ingressos que ele comprou nos guichês no estádio Newton Santos e em General Severiano. Ou seja, não faria diferença nenhuma você comprar, adquirir o ingresso online, né? Você ia ter que retirar do mesmo jeito. Além de todo o processo burocrático, você chega em São Januário e aí eu vou colocar o que estava acontecendo, né, cara? Veja essa imagem aí. Um dos ambulantes, né, dos vendedores que estavam lá vendendo, né, na arquibancada visitante, estava com a camisa do lado do avesso. Pode ver a etiqueta aí na imagem. E eles estavam vendendo a cerveja, rapaziada, a R$10, né? Sendo que no setor mandante, né, para a torcida mandante, a cerveja dentro do estádio está R$8. A convencional no Maracanã, em São Januário, no Newton Santos, né? Nos jogos do Rio de Janeiro, a cerveja ser R$8 nos jogos de Campeonato Brasileiro, né? De Libertadores, Copa do Brasil, enfim. E aí, para a torcida mandante, estava R$8 e para a torcida visitante estava 10. E não foi porque eles determinaram antes, eles não autorizaram, né? Se tivesse um papel, beleza, né? Ia ser um absurdo, mas pelo menos eles iam ter visto. Os caras estavam tentando realmente roubar a torcida do Botafogo, né? Porque o preço na camisa deles estava 1 e eles colocavam a camisa do lado do avesso. Isso é realmente um crime. No parceiro aqui, ó, pode dar uma olhada. Ele tá com a camisa do lado do avesso. Na camisa dele tá escrito que a cerveja é R$8. Aqui no setor visitante está sendo cobrado R$10 e muito provavelmente no setor mandante, lá na torcida do Vasco, a cerveja tá R$8, né? Eu não sei como é que tá o estatuto do torcedor nesse ano, mas pelo menos até o ano passado, o estatuto do torcedor, o preço da cerveja tem que ser igual para todos. E aqui não é. No nosso estádio, né, cerveja completamente normal, chega antes do jogo visitante, chega numa boa, não tem problema nenhum para retirar o ingresso, não tem metade dos problemas que a gente tem para retirar o ingresso, e o preço da cerveja é acessível da mesma forma que a gente tem, né?
Então é aquilo, cara. Eu não vou nem falar do Vasco, não vou falar do Flamengo, não vou falar de... É uma questão do futebol brasileiro inteiro, né? E a diretoria do Botafogo é completamente largada, né? Que ao invés de defender a porra do torcedor, né? ainda por cima culpa a torcida do Botafogo. Aí, tem um menininho aqui, uma menininha, eles não conseguem ver a porra do jogo porque tem um tapume preto que impede eles de ver o jogo. A mãe tá tendo que levar eles um pouco mais pra cima cada vez. E aí, como é que eles veem o jogo aqui? Cara, isso é muito bizarro. Isso é absolutamente bizarro, né? E eu não vou nem entrar na onda do discurso de no Botafogo, o Botafogo deveria fazer o mesmo. Não! Ninguém devia fazer isso, né? Se o Botafogo ele faz o certo, legal, né? Mas eu acho que há um erro aí do pessoal do Vasco e também da diretoria do Botafogo de não pleitear nada. O Botafogo é largado, né? E ao invés de ajudar a torcida, o Botafogo culpa a torcida. Como eu disse no vídeo, rapaziada, eu não vou culpar aqui o Vasco, eu não vou falar que isso é uma coisa exclusividade do Vasco da Gama. Na minha opinião, né, eu discuti isso lá no Twitter, as pessoas têm um pouquinho de problema de interpretação. Eu, em momento nenhum, quando eu noticiei isso, eu falei que o Vasco tinha ordenado vender mais caro. Claro que não, a gente não tem como comprovar isso. O que eu acho é que o ambulante recebeu uma ordem superior do chefe dele no bar para realmente extorquir a torcida do Botafogo e tirar um dinheiro a mais. E aí eu não vou falar aqui, uma vergonha do Vasco, o Botafogo, quando o Botafogo fizer isso, o pessoal falando, não, o Botafogo é muito bonzinho, porque quando o Vasco for jogar lá, o Botafogo tem que fazer o mesmo. Não, eu não acho. Eu acho que o Botafogo tem que tratar bem o seu visitante e todos os clubes têm que tratar melhor os seus visitantes no futebol brasileiro, cara. Isso é um absurdo. É um absurdo, porque você está indo lá prestigiar a casa do adversário, assistir um jogo na casa do adversário, você está dando dinheiro pelo ingresso que você vai assistir na casa do adversário, então você tem que ter um bom recebimento, cara. Isso daí, a rivalidade, ela tem que ficar dentro do campo, né? Os clubes têm que ser parceiro em termos corporativos, né? Isso não pode acontecer. Né? Num mundo de egoístas, né? Todo mundo retrocede, né? Todo mundo se fode. Mas vamos lá, gente, falando do jogo, né? Primeiramente, é preocupante demais o fato do Botafogo aí, eu tô falando isso desde o primeiro turno. Desde o primeiro turno, talvez, desde o período pós-Copa América que eu falo que esse corredor ali, é muito fácil finalizar no gol do Botafogo e a bola chegar na direção do goleiro. É muito fácil. Né? Não tem um para bloquear, não tem um posicionamento adequado para os jogadores bloquearem o chute, para fazer uma pressão no cara que vai finalizar. Não tem absolutamente isso, cara. A quantidade de chutes perigosos que o Botafogo sofre de fora da área, né? No chamado funil, que é aquela área onde o jogador adversário ele tem aí para finalizar ali de frente para o gol. Sinceramente, o Botafogo ele dá muito espaço. E não vai adiantar o Botafogo ajustar o ataque, tentar criar mais, né? Assim, a cada ataque adversário, o Botafogo ele sofre um chute perigoso, né? Não há goleiro que aguente, nem os dois goleiros do Botafogo que são qualificadíssimos. E geralmente todos ali pela esquerda, cara. Não sei o que acontece, né? E todos com jogadores diferentes. A gente já teve mole do Jonathan e do Pimpão, ontem foi do Yuri e do Pimpão, a gente já teve mole do Gilson com outro jogador. Então é coletivo, é estrutural. Eu não acho que seja de um jogador o mole. Então eu acho que tem que ter uma atenção especial aos caras que puxam pro meio ali, né, e chutam ali da esquerda para o meio. A bola desviou no primeiro gol, mas desviou justamente porque a pressão foi feita de maneira tardia. Né? Se o João Paulo tivesse um pouquinho mais colado no jogador, a bola batia nele e voltava. Se alguém tivesse feito uma pressão, ele não conseguia finalizar. Né? Então tem todo esse aspecto. Né? No segundo gol fica mais descarado ainda. Né? O Ribamar ele domina, ele corre, ele olha, ele manda um beijo para a mãe dele e chuta no ângulo do Cavalieri, indefensável, um golaço inclusive. E aí ofensivamente o Botafogo começou a criar um pouco mais, né? Eu acho que o melhor momento do Botafogo no jogo foi na segunda metade do primeiro tempo, né? Curiosamente, quando o Gabriel se machuca, o melhor jogador da equipe se machuca, eu acho que vai um pouco de azar do Botafogo também. O Botafogo acha o gol, cria algumas oportunidades, teve uma defesaça do Fernando Miguel, acho que numa cabeçada do Diego Souza, mas acho que o Botafogo criando na verticalidade e tudo mais, pelo alto, né? Mas eu não acho que seja culpa do Valentim, né? E também do que não era culpa dos outros técnicos. Eu acho que falta realmente a qualidade dos pontas do Botafogo. O Botafogo tem jogadores que se movimentam no meio campo, principalmente o João Paulo, que para mim foi o melhor em campo junto com o Marcelo e com o Cavalieri. O Botafogo teve o Bochecha que enfiou umas 2 ou 3 bolas pro Luiz Fernando, pro Pimpão, pro Valência, não deram certo, porque os pontos do Botafogo são muito fracos. Vou elogiar aqui, além do Cavalieri e do Marcelo, o Marcelo que foi fenomenal. Eu acho que a galera que tem implicância com o Marcelo tem que parar de vez, né? Porque ele pede passagem no time titular do Botafogo. E do João Paulo, que pra mim foi o único que tentava correr. Eu salvo também aí o Bochecha, e eu acho que o Yuri também foi ok, razoável, mas também vamos ressaltar aqui o Canu,
que entrou numa fogueira, num clássico, perdendo por 2-1, o Gabriel se machuca e ele foi muito bem, o Canu foi muito bem ontem. Acho que isso serve bastante pra gente parar com isso. O Canu no início do ano era reserva da Cabo Friense emprestado, né? Então não serve. Gente, futebol não é matemática, vamos parar com isso, cara. É um zagueiro muito útil e pode progredir bastante. O Botafogo, num segundo tempo onde precisava pressionar, ele colocava uma superioridade numérica no ataque, mas faltava criatividade, faltava ter o poderio individual de certos jogadores. É nesse momento que eu sinto falta de um chute mais qualificado do próprio Léo Valência, que tem um bom chute. É nesse momento que eu sinto falta de um Diego Souza chamando a responsabilidade para si, tentando minimamente chutar uma bola. É nesse momento que eu sinto a falta de um Cícero puxando a responsabilidade pela experiência e pela bola que pode jogar, e parece que ele não se importa em jogar bola. E lá atrás, obviamente, com o Botafogo se lançando, colocando mais jogadores no seu campo de ataque, você vai ter uma inferioridade numérica na defesa, e o Luxemburgo sabe muito bem disso. Colocou o time para contra-golpeou muito bem e só não marcou mais gols por conta do Cavalieri, do Marcelo e do Canu. Uma derrota, né? Eu acho que o Vasco era favorito para a partida, eu acho que é muito difícil jogar com o Vasco em São Januário, mas uma derrota que ela não poderia ter acontecido, não porque estávamos jogando com o Vasco, mas sim porque o Botafogo ele se coloca numa situação em que ele não pode perder pontos, assim, digamos que sejam possíveis de ser alcançados, conquistados contra times ali que estão brigando na mesma realidade do clube. Sobre as lesões, né, do Gabriel e do Pimpão, né, o Gabriel, ele foi um tostão, né, foi uma pancada, acredito que esteja tudo bem para ele jogar contra o CSA. E o Pimpão aí já é um caso mais delicado, a lesão dele, a imagem ela foi muito feia, né? Saiu de muleta lá de São Januário, então pode ser que ele demore um pouco mais a voltar. E o que eu quero dizer é o seguinte, rapaziada, eu acho que o Valentim ele já vai ter trabalho demais, né? Trabalho demais para ajustar o ataque, para ajustar a criatividade dessa equipe, para ajustar o sistema defensivo para não tomar gols bobos contra times que o Botafogo precisa pontuar, como foi o caso de ontem contra o Vasco. O aspecto emocional, deixa com a gente, tá? Deixa com a gente, deixa comigo, deixa com você que tá me assistindo aqui. Apesar de eu ser jornalista, comunicador, eu sou um torcedor do Botafogo, todo santo jogo do Botafogo eu estou presente. E é por isso que as pessoas ficam bravas comigo na live, né? Mas todo mundo me pergunta: Daniel, como é que vai ser o time para 2020? Daniel, quem que você acha que vai ser o melhor atacante para 2020? Você acha que o Bland vem? Quem que seria o melhor técnico, né? Como é que vai funcionar o projeto? Como é que anda? Gente, acorda, 2019 ainda não acabou. E se você não ajudar, se você não se importar com o agora, né? Se a gente não comprar o barulho do agora, indo no jogo, né? Indo nesses 7 próximos jogos que a gente vai ter em casa, que o Botafogo vai ter para jogar em casa no Campeonato Brasileiro, 2019 não vai acabar. 2020 não vai chegar e vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Por isso que eu disse da última vez, esse negócio de 4%, 8% de chance de rebaixamento, isso é muito, muito fantasioso, né? Você vê em um jogo foi de 4 para 8. Né? Do outro jogo vai de 4 para 20, então a gente tem que parar com isso, cara. O risco de rebaixamento, ele é sério, ele existe e ele é real. Então para de pensar que o ano de 2019 acabou, para de pensar que agora é 2020, para de pensar que tá tudo resolvido, porque se o Botafogo cair para a segunda divisão não tem projeto. E se tem uma coisa que a gente pode fazer é lotar a porra do estádio. Se tem uma coisa que a gente pode e deve fazer nesses últimos 7 jogos, mesmo sofrendo com um time que é fraco, com um técnico que não sabe fazer, com uma diretoria que larga o clube, que deixa o clube completamente largado e não pensa em nada no torcedor, esquece tudo isso para salvar 2019 e aí pensar em 2020. Se você quer realmente acreditar que tudo que a gente fala aqui em 2020 vai acontecer em relação ao projeto, você tem que ajudar a salvar o Botafogo em 2019. Quando você vier aqui, cara, quando você vier numa live, né? Pergunta como é que vai ser o jogo, né? Não pergunta como é que vai ser 2020. Pergunta como é que vai estar o time em relação ao jogo que a gente vai enfrentar agora, o CSA ou o Cruzeiro, né? Não pergunta como é que vai ser o time pro Carioca do ano que vem. Pergunta que horas é o jogo, me chama pra ver o jogo contigo, cara, na arquibancada. Não me pergunta que horas é a reunião da votação de 2020, porque 2019 não acabou. Então tenha consciência disso. Eu te espero segunda-feira no estádio Newton Santos, Botafogo e CSA, às 8 da noite, dia 21 de outubro. Mulheres não pagam. Se você for mulher, leva a tua camisa do Botafogo, que você entra na catraca direto. Se você for sócio torcedor, você vai poder levar um acompanhante, uma pessoa aí, vai fazer o teu check-in e vai inscrever um amigo teu que não é sócio, ele vai entrar de graça, né? Também vai ter promoção no preço dos ingressos que ainda vão ser divulgados. Então não espere, irmão. Só vai. Eu não tô falando nem só contra esse jogo contra o CSA. Eu tô falando do jogo contra o Cruzeiro, do jogo contra o Corinthians, do jogo contra o Internacional, da partida contra o Ceará.
todos os próximos jogos que o Botafogo tiver dentro do estádio Newton Santos. Pois é, rapaziada, e assim como aconteceu em 2004, 2009, 2018 também, a bola parou no nosso peito, né? Parou no nosso peito e a gente vai ter que fazer o possível para reverter essa situação. E aí vocês sabem aonde me encontrar e aonde encontrar o Botafogo que tá precisando de você. É isso, galera. Se inscreva no canal, ative as notificações. A qualquer momento eu posso voltar para falar algumas coisas. Fiquem ligados que amanhã tem o lançamento das camisas da capa e eu vou fazer uma paradinha especial aqui. Então, é isso. Fiquem ligados para a próxima aí. Valeu!